Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, desta feita no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 1 em diante. A vocês que estão chegando no meu Facebook, eu quero dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade de vossa parte é para este fim, para a leitura da Santa Bíblia. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. Portanto, eu quero dar as boas-vindas a toda a família católica, a todos vocês que estão chegando agora no meu Facebook, toda a família espírita, todos os livres pensadores, até mesmo você que não crê em Deus, que é ateu, aos irmãos evangélicos de todas as denominações que estão chegando, os nobres colegas dos grupos de Facebook, que estão chegando para a leitura da Palavra de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e convidar vocês para virem juntos conosco ler a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, a Santa e poderosa Palavra de Deus. Não tem pregação, portanto, o entendimento do texto sagrado vai ficar a cargo de cada pessoa a interpretação. Pregadores tem muitos na internet. Irmão Gilson poderia estar pregando. Se o senhor me conceder lá na frente, depois que nós terminarmos essa leitura, nós vamos pregar alguma coisa aqui para vocês. Eu tenho pregado também nas praças, nos ônibus, sim. Temos feito a obra de Deus por aí. Mas pregadores tem muito na internet, um discordando do outro. Aqui nós vamos direto na fonte, na origem do texto sagrado. Você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar do lado um bom dicionário da língua portuguesa e vai orar ao Senhor Jesus, aquele que morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. E vai falar com o Senhor Jesus, vai falar: Senhor, eu quero saber as sagradas letras. Eu quero entender a tua santa palavra. Me faz compreender, me dá entendimento, me dá compreensão da tua santa palavra. E o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, Ele vai responder tão depressa essa sua oração. Se você realmente quiser conhecer, saber as coisas que estão escritas nessa palavra poderosa, Deus vai se agradar da tua oração e vai responder tão depressa o teu pedido que você vai ficar maravilhado. Aleluia! De quão depressa o Senhor respondeu esta oração. Eu tenho recebido isso do Senhor. Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Neemias capítulo 9, versículo 1 em diante, o arrependimento e confissão do pecado. Certo? Pega a tua Santa Bíblia, um dicionário, ora ao Senhor Jesus. Porque o entendimento, a compreensão vem do Senhor. Um dicionário do lado para que nós conheçamos aquelas palavras que nós nunca ouvimos falar. É importante. Precisamos conhecer palavras, senão tudo fica muito mais difícil. Não fica impossível. Para Deus não tem impossível. Para Jesus não tem nada difícil. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, todos vocês, católicos, espíritas, livres pensadores, irmãos evangélicos de todas as denominações,
Vamos ler a palavra de Deus, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem o seu coração aberto para a palavra, para conhecer, tem a curiosidade de saber as coisas que estão escritas na Bíblia, para que você tire as próprias conclusões e não seguir pelo que as pessoas dizem. Como é que alguém pode condenar um livro que nunca leu? Porque é isso que as pessoas estão fazendo, estão botando culpa em Jesus, na Bíblia, nunca leram a Bíblia. Estão amaldiçoando, perseguindo, matando os crentes pelo mundo afora. O que é que o crente faz? O crente só faz orar e pedir a Deus a misericórdia e a salvação para homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações. É muito fácil agredir uma pessoa que você sabe que não vai reagir, porque o crente de verdade, ele não reage. Vamos ler a palavra de Deus, vamos conhecer a santa palavra de Deus. Jesus disse, São João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, salvação eterna, ouvintes. A vida eterna está escondida nas páginas da santa palavra de Deus. E muitos não têm esse conhecimento, muitos não sabem desse mistério que Jesus falou em São João 5,39, que a nossa salvação, que a vida é eterna, gozo eterno, salvação eterna, estão nas páginas da Sagrada Bíblia. É só Jesus e a Santa Bíblia que pode salvar a alma do homem e da mulher. Esses dias tinha alguém falando aí nas redes sociais, eu não vou citar nome porque não edifica, mas uma autoridade de uma determinada igreja, uma autoridade grande de uma determinada igreja, falando que só do católico pegar a Bíblia para conferir se o que eles estão dizendo lá na igreja está certo, esse católico já não é mais católico, ele já virou protestante, porque ele está colocando a Bíblia acima da igreja. E que o católico tem que entender que a Bíblia, ela nasceu da igreja, não é assim. A Bíblia não nasceu da igreja. A Bíblia, ela vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse evangelho é eterno, ele existe desde a eternidade. Me perdoe, eu prometi a vocês que não haveria pregação, mas vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Eu não estou pregando, é um desabafo. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Arrependimento e confissão do pecado, capítulo 9 de Neemias, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades de seus pais. Perdão, versículo 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenai se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua e Cadmiel, Bani,
as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaquias, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste os céus, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, eu acho que eu troquei o nome aqui. Vamos voltar no versículo 7 aqui. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, e dos gigarzeus, para a dares à sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com ele desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz na sua rebelião. Versículo 17 novamente. E recusaram ouvir-te, e não lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te,
e grande em beneficência. Tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou, de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, os seus vestidos não envelheceram, e os seus pés não incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos, e tomaram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes, e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos,
e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia, e com tudo isto fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os nomes dos que selaram o concerto, capítulo 10, versículo 1 em diante. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Versículo 1 novamente. Os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazéias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de versículo 9 novamente. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Hanadade, Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu, os chefes do povo, Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni,
Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Isquias, Azur, Odias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Megpias, Mesulão, Ezir, Mesazabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Olóes, Pilha, Sobeque, Reum, Azabina, Maazéias, Iaías, Anã, Maluque, Harim, Baana e o resto do povo, os sacerdotes e os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos da terra, das terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias, versículo 35, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura.
e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos. A casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque há aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Poder-se-ia ler ainda, não vamos deixar o capítulo 11 para o próximo vídeo. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade, porque se estamos aqui é porque assim o Senhor nos tem concedido, com vida, respirando, caminhando sobre os nossos pés, né? Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te rendo graças, meu Deus e meu Pai, pela tua santa palavra que mais uma vez foi lida, Senhor, aqui diante dos nossos seguidores, aqui no Facebook e também no YouTube. Eu glorifico ao teu santo nome, Senhor Deus da glória, por cada vida, por cada coração que tem acompanhado conosco a leitura da tua santa palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por estas vidas que estão aqui ao vivo, acompanhando conosco a tua santa palavra. Mas a grande maioria, meu Deus, que não lê ao vivo conosco a tua palavra, mas que, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, são muitos, meu Deus, mais de 100 pessoas que estão acompanhando fielmente a leitura da tua santa palavra, desde que começamos, meu Deus. Mas são muito mais, em alguns vídeos, muito, muito mais. Eu te agradeço, Pai querido, por cada vida, por cada coração que tem dedicado um tempo do seu dia para prestar esta reverência à tua santa palavra. Faze, ó Deus, com que a tua santa palavra encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações, trazendo-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, o arrependimento sincero dos nossos pecados e a conversão, meu Deus, dos nossos maus caminhos, fazendo assim as nossas almas tornarem para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoe os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, meu Deus. Abençoe aos nossos familiares, de perto, de longe, e as suas respectivas casas. Quando eu digo nós, meu Deus, eu estou falando de todos nós que estamos juntos aqui lendo a tua santa palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Vem lavar as nossas vidas, a nossa alma no sangue poderoso de Jesus, purificando assim as nossas vestiduras, aleluia, e limpando-nos de todo mal. Senhor, cura as nossas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, aonde a enfermidade estiver escondida, nos órgãos, nos braços, nas pernas, na cabeça, no olho, no ouvido, na boca. Meu Deus, repreende todo o mal agora, para a glória do teu santo nome. Repreende, meu Deus, também toda a obra do diabo que tem lutado contra a nossa vida, contra a nossa fé.
Repreende o acusador das nossas almas, Senhor. Repreende, meu Deus, esse espírito de mentira, de engano. Repreende, Senhor Jesus. Joga por terra toda a força contrária e dai a libertação para esta pessoa que está oprimida agora, Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, liberta esta pessoa que está viciada na bebida alcoólica. Liberta esta pessoa que está viciada nos tóxicos, nas drogas. Liberta essa pessoa agora que está viciada nos vícios da prostituição, do adultério, das fornicações. Repreende esses demônios de pecado, meu Deus. Repreende, Senhor, e liberta esta pessoa que está viciada nos jogos de azar, nos jogos de internet, nos jogos de rede. Liberta, Senhor, aqueles que estão viciados na tela do computador, na tela do celular. Queima todo o mal, joga por terra, Senhor. Dai a libertação e a vitória para os nossos lares, para as nossas famílias, para as nossas vidas, porque o sangue de Jesus tem poder para isto e para muito mais. Senhor, prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, Senhor, até aquele grande dia em que haveremos de encontrar contigo, Senhor, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Sê conosco, Senhor Jesus, durante a nossa caminhada, Senhor, durante a nossa jornada, meu Deus, sobre a face desta terra. Não nos desampares, Senhor. Não nos lances fora da tua presença. Não retires de sobre nós o teu Santo Espírito, meu Deus, mas tem misericórdia das nossas vidas. Guarda as nossas almas do mal, de todo perigo, de toda tentação. Vem nos livrar, Senhor. Livra as nossas almas do pecado que tão de perto nos rodeia. Senhor Jesus, nos ajuda a estar vigilantes, meu Deus, em oração, em jejum, vigiando, meu Deus, e mesmo que viemos a tosquenejar, Senhor, que nós tenhamos, aleluia, do teu santo óleo, meu Deus, em reserva nas nossas vasilhas, para que as nossas lâmpadas não se apaguem, Senhor, que aquele dia não nos apanhe desprevenidos. É como pegou desprevenidos as 5 virgens loucas, que não levavam azeite consigo nas suas vasilhas, mas que nós estejamos como as virgens prudentes, meu Deus, que aguardavam a volta do esposo. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Senhor nosso, salvação nossa, vida eterna nossa é o Senhor Jesus. Fica conosco, meu Senhor. Aceita a nossa oração, a nossa súplica diante do teu grande trono branco de glória e de poder, Senhor. Recebe as nossas orações, perdoa os nossos pecados, abençoe cada vida que está acompanhando a leitura da tua palavra. Repreende essa tristeza, repreende, meu Deus, essa depressão, essa obra maligna, e alegra, meu Deus, com teu Espírito Santo da verdade, cada vida e cada coração agora, que a alegria do céu possa entrar nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. É a minha oração sincera, Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Este vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo. Alguns vídeos que porventura o Facebook já tenha excluído daqui da minha linha do tempo, mas vocês encontrarão ele
lá no YouTube, porque eu já transferi os vídeos para lá, para o YouTube. Aí você pode seguir a leitura a partir da onde você parou, né? Vamos ficar assim, um pouco lá, um pouco cá, até nós resolvermos aqui essas questões aqui, que o Facebook começou a excluir, de coisa de 30 dias para cá, começou a excluir os vídeos que estão gravados nas lives, somente as lives. Mas eis aí a leitura da palavra de Deus. Voltem lá no Novo Testamento. Aqui na minha linha do tempo, voltem lá no vídeo primeiro, lá no YouTube também. Fica mais fácil até para você voltar o vídeo lá no YouTube. No vídeo primeiro, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante, até o livro de Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse. Voltem lá. Leiam o Novo Testamento primeiro. Vocês podem até continuar a leitura aqui simultaneamente comigo, mas leiam em nome de Jesus o Novo Testamento, que é o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nota bem, nós aqui não tecemos crítica nenhuma religião, certo? Quando eu citei a fala do certo sacerdote aí de uma determinada igreja, né? Acabou. Mas enfim, os vídeos estão aí na internet, as pessoas estão vendo, né? Eu não estou tecendo aqui acusações falsas, nem calúnia, nem levantando falsamente contra ninguém. Não acreditem no que esse sacerdote, esse tal aí, está dizendo. A Bíblia Sagrada, ela está acima de todas as coisas, é o Evangelho eterno. Ela está acima da igreja, porque ela já era muito antes da igreja. Viu? Desde a fundação do mundo esse Evangelho existe. É um mistério que o homem carnal não compreende. Só quem é espiritual que vai entender esses mistérios. Que esse Evangelho existe desde a eternidade. Aleluia! Muito antes da criação, da fundação do mundo. E que esta palavra não pode ser mudada. E que esta palavra não está debaixo de ninguém, não nasceu de ninguém desta terra. Mas que esta palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo João, no Evangelho de São João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ora, verbo é o quê? Verbo é palavra. Que palavra? Palavra de Deus. Então, este é o Verbo, é Jesus. É a própria palavra de Deus. Por isso que eu tenho dito a vocês aqui, que é só Jesus e a Santa Bíblia Sagrada que tem poder de salvar as almas dos homens. Eu vou ler aqui, Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus. Perdão porque me prolonguei um pouco mais hoje. Mas que o Espírito de Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, resolver todos os problemas e dar força para cada um de nós perseverarmos em fazer esta excelente obra diante de Deus, que é ler a Santa Bíblia, a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.